gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9, a Bíblia nos diz: Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e também pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Vão aprender o que significa... versículo 11. Verso 11, por favor. O anterior. Muito obrigado. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E o verso 13: Portanto, vão aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E com este chamado, Jesus chegou até nós. Não porque éramos justos, mas porque éramos pecadores. O chamado de Cristo nos justifica, porque Cristo chama para si. Deus é um Deus que chama para si. E o título desta reflexão é: Seguimos a Jesus, o Deus que se fez caminho. Em uma de suas proclamações, Jesus afirma que ninguém vem ao Pai se não for por Ele mesmo, Cristo Jesus. Portanto, Cristo não tem nenhum interesse em te tirar de um lugar para te locomover, para te mudar de ponto, sem que Ele esteja inserido neste meio, neste processo. Jesus sempre nos chama para si. E é neste processo, nesta caminhada, que somos santificados, moldados pelo Espírito Santo de Deus, preparados para a grande comissão que Ele nos deu, que é fazer discípulos. E há uma relação de absoluta intimidade entre Deus e a sua palavra. Sabemos e cremos que Cristo é a palavra viva e encarnada de Deus. E isso nos acaricia o coração quando pensamos que tudo o que Deus diz é precedido e acompanhado por uma demonstração inquestionável. Não temos em Cristo nenhum tipo de fala, nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de sugestão, aquilo que aprendemos a chamar de lei de Deus, que esteja desacompanhado do seu próprio exemplo. Todas as coisas que Deus nos fala, Ele faz. Todas as coisas que Deus nos orienta a viver, Ele vive. Todo lugar que Deus nos manda caminhar, lá Ele está. Deus não tem o descompromisso com a verdade que muitos têm. Nós, às vezes, mostramos este descompromisso. Falamos coisas que nada querem dizer. Do tipo, encontra uma pessoa que há muito tempo não se vê e diz: passa lá em casa. Aí a pessoa responde: vou ver se posso. Um conjunto de sons que não querem dizer nada, porque não manifestam interesse algum. Falamos de modo descompromissado com a verdade. Cristo, em sua santidade, em seu poder pleno que repousa sobre a verdade, não pode se relacionar com a mentira. Portanto, tudo o que Deus diz, Ele faz, Ele vive. Tudo o que Deus manda fazer, Ele mesmo fez e nos ensina a fazer. Mateus foi um exemplo muito específico a respeito disso. Ele estava no pior lugar que se podia imaginar. Mateus não era rico. Mateus não tinha opções.
Mateus não era como Zaqueu, que era chefe dos coletores de impostos. E esta ocupação, a de Zaqueu, ela era um tanto quanto confortável. Você ia ter que conviver com o mal olhado das pessoas. Você tem que conviver com algumas pessoas virando a cara para você. Mas se a única coisa que te importa é dinheiro, a posição de Zaqueu era perfeita. A posição de chefe de coletores de impostos é bastante confortável porque Zaqueu, assim como muitos outros homens, davam a Roma, davam ao Estado governante uma parte ou um total correspondente a uma região. Então eles pagavam os impostos de todos, aqueles que habitavam naquela região. E agora eles ganham um direito de cobrar os impostos para si, para ressarcir o seu prejuízo, o seu investimento. Obviamente, desde que o mundo é mundo, as pessoas são corruptas e corruptíveis. Eles cobravam um pouco a mais. Tanto é que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a transformação de vida, a resposta para a conversão é: tudo que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Mateus não tinha dinheiro para fazer o que Zaqueu fazia. Mateus não tinha opções como Zaqueu tinha. Mateus trabalhava para um homem como Zaqueu. Agora imagine o que é trabalhar coletando impostos dos seus irmãos para enriquecer um Estado que te oprime. É nesta posição totalmente vergonhosa, vexatória, que Jesus encontra-se com este homem. E sem olhar para nada dessas coisas que muitas vezes nos impedem de olhar para as pessoas, Jesus diz: me segue. E aqui cabe uma aplicação bastante importante. Trazer pessoas para andar perto de você quando é conveniente, não é imitar a Cristo. É seguir o caminho do pecado. Conviver com pessoas baseado na plena conveniência é a maior manifestação de egocentrismo que poderia existir. Ser servido pela presença das pessoas não é o ideal cristão, não é assim que nós fomos ensinados por Jesus. Não foi este o exemplo dado por Cristo. É só você perceber que todas as pessoas com quem Jesus se relaciona têm a alta potencialidade de manchar a sua carreira, de acabar com o seu currículo. Jesus só se relaciona com pessoas que ninguém mais queria. Maior prova? Olha eu, olha você. E a pergunta que o Espírito Santo faz a mim a partir de agora é: quem você tem deixado ou quem você tem buscado para andar junto contigo? São pessoas que te beneficiam? São pessoas que vão te dar lucro? São pessoas que vão fazer o seu nome crescer? Se for isso, você está seguindo a orientação do presente século, mas não está seguindo ao Deus que se fez caminho. O Deus que chama para si, Ele não chama para nenhum lugar onde Ele mesmo não está. E é interessante observar que desde sempre, os planos de Deus são um tanto quanto obscuros a nós. Até no plano mais minucioso que a Bíblia pode registrar, pôde registrar, nós vemos algo muito estranho, muito diferente daquilo que é normal, daquilo que é natural. Em Gênesis 6, Deus dá um plano detalhado para Noé construir uma arca, com medidas específicas, um período de tempo de trabalho também específico, com ações para proteger aquela embarcação muito específico. Então Deus dá um trabalho para Noé, de certa forma minucioso, fácil de fazer. Mas a grande questão é que Deus dá esse trabalho fácil de fazer para construir um barco no meio do deserto. Não faz sentido algum. E sim, Deus sempre vai nos chamar desta forma. Com Abraão não foi diferente. Sai de onde você está. Sai de onde você não pode ficar. Sai do meio desta terra. Sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não tem garantias para andar com Deus.
E por vezes a gente tenta se convencer de que é seguro andar com Deus. Não corremos mais riscos do que corremos caminhando, trilhando os passos do Mestre. E que bom que é assim. E que bom que a caminhada com Cristo nos ensina a depender de Deus. Tem um cantor chamado Jeremy Camp, e ele relata uma experiência bastante dolorosa em sua vida, em sua própria história. Logo no princípio do seu primeiro casamento, a esposa desenvolve um câncer em fase terminal. Eles descobrem quando já estava bastante avançado. E ele narra que ele começou a ficar com raiva de ler a Bíblia. Porque na Bíblia todas as histórias acabavam bem. Mas a história dele não estava bem. E nem parecia acabar bem. E no leito de morte, sua esposa, Deus a recolheu. Ele questionando a Deus e falou: eu não entendo, não dá para te seguir, não dá para caminhar contigo, porque eu não entendo. E ele ouviu o Espírito Santo dizendo: e quem disse que eu caminho com quem me entende? Eu caminho com quem tem fé. Que segurança você precisa? Onde repousa a segurança no seu coração? Tem um Deus todo-poderoso e eterno dizendo: sai e me segue. Mas eu e você nos prendemos às coisas que podemos ver. De onde vem isso? Por vezes nós depositamos maior confiança no limite do cartão de crédito do que na palavra de Deus. Que incredulidade é essa que abunda em nossos corações? Que jeito nojento de viver é este que a gente aprendeu a fazer? A gente não tem problema nenhum em confiar em algo que vai nos consumir. Mas tem muita dificuldade em acreditar numa palavra que o próprio Deus eterno nos dá. Não é seguro, não sabemos o final, mas sabemos que depois do final, ao princípio, ao início de uma história eterna. Todos os homens que seguiram a Cristo passaram dificuldades e vivenciaram glórias na vida. Todos. Assim como todos aqueles que também não seguiram a Cristo. A grande questão é que a diferença não se resume ao espaço-tempo. A diferença se expressa quando a eternidade se abre. E aí que nós, de fato, devemos compreender a profundidade do chamado que Deus nos faz. O chamado que Deus nos faz inicia-se aqui, mas ele se completa na eternidade. Quando as portas da eternidade se abrirem, o chamado de Deus, ele se mostrará concluso para nós. E que bom será se dos seus lábios se ouvir as palavras que se pôde ouvir de Estevão sendo apedrejado. Eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo a razão da minha esperança. Cristo Jesus assentado ao lado do Pai. Eu vejo o meu Senhor. Esta convocação vai te causar tudo aquilo que você mais detesta, mas vai gerar tudo aquilo que você precisa. Caminhar com Deus é caminhar pela fé. Caminhar pela fé é ver o que Deus vê. É amar quem Deus ama. É chamar para seguir aqueles que o mundo rejeitou, mas Deus, na cruz do Calvário, abraçou. E esse caminho, ele mexe conosco.
esta caminhada altera o nosso jeito de ser. Interessante notar que logo após a convocação do publicano Mateus, Jesus se aproxima para almoçar ou jantar com outros publicanos, outros pecadores, pessoas rejeitadas igual a Mateus. E nós temos uma grande dificuldade, que é imaginar que quando Deus nos tira do reino deste mundo, nos tira do reino da morte, nos livra do poder da morte, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6, verso 1, onde ele afirma que não há mais o poder do pecado operante em nossas vidas. Antes, a graça nos libertou, por isso somos livres em Deus. Deus nos chama e nos transforma, mas isso não quer dizer que nós não conseguimos, nós não podemos ou devemos caminhar com pessoas que faziam o que a gente fazia. Que fazem o que a gente fazia. Existe um grande equívoco da nossa parte em nos revestirmos com uma santidade aparente. Quem disse que Deus te tirou de onde tirou para você apontar o dedo para aqueles que fazem o que você fazia? Deus te tirou de onde tirou para você estender a mão para aqueles que fazem o que você fazia, para abraçar aqueles que fazem o que você fazia, para viver com aqueles que vivem do jeito que você vivia, e que você seja um meio de transformação nas mãos do Deus que tudo transforma. O chamado para a santidade não é o chamado para vivermos longe das pessoas, porque o próprio Deus, que santo é, decidiu viver entre nós, decidiu viver em nós. Que engano triste. Quando as pessoas olham para o membro da família que se converteu, falam, ele era tão legal. Poxa vida, mas e as nossas fé? Ele vai embora. Ei, quem disse, é a pergunta de Cristo, que uma lâmpada funciona se estiver escondida embaixo da cama? A lâmpada tem que estar no centro da escuridão, para provocar luz, e que as pessoas vejam a luz que Cristo irradia através da sua vida. Não se afaste daqueles que Deus não mandou se afastar. A orientação paulina para que nós nos afastemos de pessoas é justamente o oposto. Não para aqueles que têm a vida desgraçada pelo pecado, mas é daqueles que fingem ser santificados. Aqueles que têm aparência de piedade, mas provocam um racha dentro da igreja. Aqueles que têm aparência de que andam com Deus, mas têm o pecado habitando em seus corações. É desse tipo de gente religiosa, é esse tipo de gente que de fato não contribui para o crescimento da espiritualidade. E até nesse caso, o afastamento é um afastamento didático. Não é uma rejeição. Paulo nos orienta, capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Tem um homem que está mantendo relações maritais com a sua madrasta. E Paulo fica escandalizado e diz que nem no meio dos gentios há práticas tão nojentas quanto esta. Aí a igreja é orientada por Paulo a tirar este rapaz da igreja. Falou, exclua-o, porque ele não pode permanecer no seio da igreja do Senhor. Só que no capítulo 2, a partir do verso 5 de 2 Coríntios, Paulo fala a respeito daquele irmão que vocês excluíram, traz de volta. Ama de novo. Não deixa que ele fique triste até morrer, não. Porque se ele ficar triste até morrer, quem vence é Satanás. E Paulo fala o seguinte, eu ensinei aquilo para vocês, eu ordenei aquilo para vocês, para ver se vocês obedeciam. Então a disciplina que aplicamos na igreja é uma disciplina que primeiro testa quem disciplina e também testa quem é disciplinado. Porque nós não disciplinamos numa postura de que nunca erramos ou erraremos. Disciplinamos pela consciência cristã do que Cristo ordena que nós façamos. Mas ao ponto em que há arrependimento, quebrantamento, abraça de volta. O irmão voltou, está fedendo a porco, mas é só dar banho. Está descalço, é só calçar. A roupa está suja, tira a sua própria e veste o seu irmão.
O amor de Cristo em nossos corações nos permite amar quem Cristo ama. Mas existe o outro lado. Como é que nós vamos nos aproximar de um Deus santo? Porque eu não sei você, mas aquela fala de que Deus vê todas as coisas, de vez em quando me assusta. Não era para assustar. Era para regozijarmos. Porque a expressão bíblica é de que Deus tem a sua atenção voltada a nós em todo o tempo. E é maravilhoso saber que em tudo que eu faço, em todo o tempo, existe um Deus que me ama, que está me olhando. E por que eu me assusto? Por que às vezes eu fico com medo? Pelo mesmo motivo que você. Porque tem coisa que você comete que você não queria que ninguém visse. Tem coisa que eu cometo que eu falo, ah, Jesus, eu não acredito. Este medo, esta vergonha, é orgulho. Quem disse que Deus precisa de pessoas perfeitas? Talvez as perguntas que a gente faça quando ouve o chamado de Cristo é: mas o que eu vou fazer com a minha história? O que eu faço com o meu pecado? O que eu faço com todos os erros que eu cometi? O que você faz? Nada. Por quê? Porque Cristo fez, de uma vez por todas, na cruz do Calvário, tudo o que era necessário para que todo o pecado que você cometesse fosse por Ele perdoado. O que você faz? Se entrega. Como? Agora! Por quê? Porque Cristo está te chamando! Tá, mas e as minhas ocupações? E os meus compromissos? Mateus não estava jogando no celular na hora que Jesus o chamou. Não estava matando hora, ele estava trabalhando. Tinha compromissos. Causavam vergonha? Tudo bem. Mas ele estava compromissado com o mundo dele. Ei, desperta. Quem está te chamando é o Deus da vida, portanto, pode parar de viver as obras da morte. Você não tem mais compromisso com o que o diabo te impôs, porque quem te chama é poderoso para te sustentar em abundante vida. E este Deus que se fez caminho, é um caminho para se compartilhar. É impossível, ao ler os textos bíblicos, imaginar que um cristão foi salvo para viver bem e viver só. Não. Todos aqueles que foram impactados por Cristo, que tiveram as suas vidas transformadas por Cristo, passam a ser proclamadores de Cristo. 2 exemplos rápidos. João capítulo 4 tem uma mulher que ela está buscando água por volta de meio-dia. Um sol escaldante, uma terra bastante árida, você anda alguns quilômetros para buscar água. Meio-dia não é o melhor horário, nem aqui, nem lá. Ela só fazia isso porque ela tinha vergonha das pessoas de sua aldeia. Porque a sua vida pessoal era extremamente promíscua. Uma mulher que tinha vários relacionamentos maritais. Ela era desacreditada por todos, mas foi encontrada por um. E este um mudou a vida dela. E quando ela volta para a sua aldeia, eles não conseguem mais ver uma mulher promíscua. Eles veem uma mulher transformada por Cristo. E agora todos vão ouvir a respeito do encontro que ela teve com Cristo. É isso que Deus quer fazer com você. Transformar toda a sua vergonha em testemunho do seu poder. Um homem chamado Gadareno, possesso por demônios, acorrentados a covas. Ele não pode ter convívio social com ninguém. Agride, machuca, assusta, assombra. Mas esse homem, possesso por legiões demoníacas, encontra-se com Cristo.
e no único dia, no único encontro, provocado pelo próprio Deus, a sua vida é liberta e restaurada para a glória de Deus. O que acontece com esse? Torna-se pastor, pregador do evangelho. De onde? De 10 cidades. É isso que Deus quer fazer com você. Um homem que assustava por causa do testemunho, uma mulher que envergonhava até os seus amigos, são transformados pela glória de Deus, habitados pelo Espírito Santo de Deus e transformados em proclamadores da verdade de Deus. Não dá para caminhar com Jesus e não pregar Jesus, e não proclamar Jesus, e não falar da cruz, e não carregar a sua própria cruz. Precisamos entender que o compromisso que fizemos com Cristo nos leva a fazer compromissos com pessoas. E por causa da aliança que temos com Deus, amamos as pessoas. Essa vida de crente 007 acabou. Onde a Bíblia é mínima. Você usa um óculos que nem precisa usar, só para ler as letras secretas de um livro desse tamanho. Acabou. Em nome do Senhor Jesus, acabou. Você é revestido com toda a autoridade, todo o poder do Espírito Santo de Deus, para ser um pregador, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. Isso precisa ficar claro. Este caminho, que é Cristo, é suficiente. Deus não precisa da sua ajuda. Por misericórdia, Ele permite que você proclame o seu reino. Mas às vezes, nós nos imaginamos numa posição chave para Deus. Nos imaginamos o canal do Panamá. E cobramos das pessoas tal reconhecimento. Ei, o suficiente para a vida das pessoas continua sendo Jesus, não você. Pregue o evangelho e faça seguidores de Cristo, não seus. Os seus discípulos seguem a Jesus, não a você. E duas coisas precisam ser ditas. Ou nós somos ingênuos demais, imaginamos que todas as pessoas que Deus nos levar a assistir, a pastorear e a cuidar, serão gratas a nós. Isso é ingenuidade, esquece. Um exemplo, em Lucas capítulo 17, Jesus cura 10 leprosos, certo? Quantos voltam? E não é pegadinha, tipo, nenhum, o que voltou estava curado. Não. Um volta, um homem curado volta. Tá, já respondi, pronto. Ficar com medo de responder, fala, vai fazer pegadinha. Não. Jesus curou 10, um volta, para agradecer a Cristo. E quando ele se encontra com Cristo, a pergunta de Jesus é, cadê os outros 9? A resposta é, a última vez que eu vi, eles estavam indo. Jesus não faz nenhuma pregação a respeito disso. Ele só fala, tá vendo? As pessoas são ingratas. Pronto. Aí acontece conosco, a gente quer colocar no Facebook um textão. Porque quando eu prestava, todo mundo me amava. Se, de fato, você precisa tanto do reconhecimento das pessoas, quando você faz alguma coisa, é porque você não faz por elas, você faz por você. Aí sim, incomoda. Quando eu ajudo e ninguém me reconhece, eu fico olhando para esse monstrinho interior e falo, tadinho de você. Ninguém vê quanto você é bonitinho. Ninguém vê quanto você é esforçado para ajudar. Mas, raciocínio lógico, tá? Se eu estou servindo alguém e esta pessoa é servida, o que mais precisa acontecer? Uma pessoa está com fome, eu vou e dou comida, ela comeu e está satisfeita.
Acabou. O que mais precisa acontecer? Um culto de ação de graças a mim? Louvado seja eu. Acabou, resolveu. Então, vamos colocar isso na conta da ingenuidade. Mas o tempo de ignorância em nome de Jesus acabou. A gente não faz para nós, a gente faz para a glória de Deus em favor das pessoas. Simples. Porque esta é a dinâmica da vida cristã. Quando as pessoas olharem as nossas boas obras, não somos nós glorificados. Deus, no eterno céu, é glorificado. Esse é um ponto. Agora, existe um outro ponto que não é ignorância. É fruto do pecado em nossos corações. E quando eu falo de pecado, é literalmente pecado. Ato do diabo. Que é exatamente fazer o que o diabo fez. Exigir para si a glória que é de Deus. E por vezes eu me vejo nesse caminho. E tenho pedido misericórdia a Deus. Meu discipulador sabe disso. Como Deus precisa tratar o meu coração, para que eu não venha requerer para mim a glória que pertence a Deus. E eu espero que essa palavra seja redundante para você, seja repetição. Mas um dia, o diabo desejou ter a luz que Deus tem, ser o que Deus é. E um dia o diabo colocou isso em meu coração e em seu coração. Mas um dia, na cruz do Calvário, Cristo fez uma obra perfeita e retirou sobre as nossas vidas todo o poder e toda a autoridade do pecado. Dai a glória a Deus. Esta é a razão de existir. Se você não vive para glorificar a Deus, não adianta viver. E o profeta João aprendeu este mistério. João, o Batista, uma personagem principal no início do Evangelho de João. Entende? O apóstolo João escreve a respeito do profeta João, o batizador. E o apóstolo João fala a respeito de João Batista com muita incidência. Porque, de fato, o próprio Cristo dá testemunha a seu respeito. Jesus afirma que, dos nascidos de mulher, não houve ninguém que fosse comparável a João. Mas, dentro do reino, o menor era maior do que ele. E é interessante que João prepara o caminho do Senhor. Fala a respeito da vinda do Messias. Fala a respeito da esperança do mundo. E ele vê a esperança diante dos seus próprios olhos. Ele conversa, ele se relaciona. E João tem a honra de batizar a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. João reconhece a divindade de Cristo. Porque quando Cristo caminha, ele diz: eis aí, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se aproxima, ele fala: eu não posso nem sequer ter relação alguma contigo, não posso nem desatar as sandálias dos seus pés, eu não sou digno nem de olhar para você. No capítulo 3 do Evangelho de João, acontece algo maravilhoso. Os discípulos de João, o batizador, jogam contra, marcam um gol contra. Porque eles olham para João e dizem: ei, lembra aquele homem que você batizou? Lembra aquele lá, que você falou do cordeiro de não sei quem? Lembra? Então, ele está batizando mais gente que você. Olha o coração sendo testado por pessoas que o seguiam. Aí João para, ouve aquilo.
Mas ele tem uma certeza em seu coração. Eu sou amigo do noivo, e como amigo eu não posso desejar a noiva. Que bom que as minhas esperanças, ou a minha esperança, estava correta. Que bom que eu não vou morrer por nada. Que bom que o noivo está se apropriando da noiva, que pertence a ele. E aí ele tem uma máxima, uma expressão no versículo 30 que diz: o importante é que ele cresça cada vez mais. E que cada vez mais eu diminua. O importante é que Cristo apareça e eu morra. O importante é que Ele seja proclamado e eu esquecido. O importante é que Ele viva para sempre. E eu, se tiver que viver, é nele e para Ele. De uma maneira muito santa, o texto do Evangelho de João começa a parar de falar de João Batista. Porque ele afirmou: importa que ele cresça e cada vez mais eu diminua. Se você acompanhar nos 3 primeiros capítulos do Evangelho de João, João Batista aparece inúmeras vezes. Após essa declaração, a sua presença vai, dia após dia, sendo despercebida. Até que ele morre. Por falar a verdade, por pregar a verdade, é degolado. Antes disso ele temeu. Antes disso ele quis saber uma última vez: é o Senhor mesmo que haveria de vir ou devo esperar outro? A resposta de Cristo é: olhe para o que eu faço. E depois de algumas experiências, Jesus vai para o lugar onde João costumava batizar as pessoas. E que bom será quando as pessoas visitarem os lugares onde a gente falava de Cristo, onde a gente fazia o que Cristo mandava a gente fazer. Quando você e eu passarmos, que pode ser agora, pode ser amanhã, que quando nós passarmos, quando os lugares onde a gente habitava forem visitados, que se ouça o que Cristo disse a respeito de João. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 40 e versículo 42, diz assim: Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali, muitos creram em Jesus. Que a sua vida, seguindo ao Deus que se fez caminho, testemunhe acerca da verdade de Deus. E entenda, se você estiver fazendo seguidores para si, você não está seguindo a Cristo. Siga ao Senhor, seja santificado por Ele, faça discípulos de Cristo e viva para a sua glória e o seu louvor. Em nome de Jesus.